Olá! Então, a aula da live de quinta-feira do Não Sem Culpa, devido a uma viagem que eu precisei fazer, está sendo gravada. Mas, de forma alguma, ela deixou de ser feita com muito amor, com muito estudo. A aula de hoje é sobre esse carinha aí, Émile Durkheim. Sim, eu vou contar um pouco da história da vida dele e dizer por que eu acredito que ele tenha tudo a ver com o Não Sem Culpa e também por que estamos falando dele nessa época, tá bom? A teoria de Émile Durkheim. Émile Durkheim, ou David Émile Durkheim, nasceu e morreu na França entre 1858 e 1917. Foi um dos principais fundadores da sociologia moderna. Ministrou o primeiro curso de sociologia do mundo, também lá na França. Ele tem uma peculiaridade. Ele é de uma família, de uma grande linhagem de judeus franceses. Sim, ele era francês e judeu em 1858. Gente, olha a pressão social sobre este menino. Tanto seu pai quanto o avô e bisavô eram rabinos. Dessa forma, toda a educação de Durkheim começou na sua escola rabínica. E aqui começa a jornada de Émile Durkheim. E o quanto ele se ligou ao não. Como o não fez parte da vida dele e mudou a nossa história e a história da sociologia. Porque ele era para ter sido rabino, seguido todo o histórico familiar, ou seja, mantido a tradição. E ele optou por não seguir a tradição e se mudou de escola. Resolveu estudar outras coisas. Ele abriu mão de toda a tradição da sua família para buscar novos conhecimentos, para viver novas coisas. E tem muitas frases, muitas coisas que nós dizemos hoje, que foi ele quem disse a primeira vez. As suas teorias sociológicas, elas permeiam a nossa vida em praticamente tudo, porque o grande processo do Émile Durkheim para nós na sociedade foi analisar a sociedade como ela é e não baseado numa teoria de dever ou numa teoria já pré-concebida. Ele usava muitas estatísticas, muitas outras formas de análise para falar sobre a sociedade. Então ele criou várias teorias novas que revolucionaram esse processo. Algumas das frases muito ditas por Émile são: uma pessoa só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto do qual faz parte, a saber quais são suas origens e as condições de que depende. Ou seja, ele já está nos orientando que muito das coisas que nós fazemos está ligada a como a nossa origem se dá. Aonde a gente nasce, qual é o contexto social que a gente está inserido. Isso vai fazer com que as nossas decisões sejam já previamente tomadas. A sociedade, cada meio social particular, estabelece o ideal que a educação desenvolve. Ou seja, para algumas sociedades, um tipo de educação é correta, enquanto que para outras, esse mesmo tipo de educação não é o ideal. E isso a gente vê muito essa divergência e essa diferença entre o mundo ocidental e o mundo oriental. E é esse ponto que essa frase permeia, que a particularidade em que nós somos educados vai fazer com que nós iniciemos as nossas crenças. Ou seja, aonde se inicia os nossos nãos? Aqueles que a gente acredita ser impossíveis de dizer e aqueles que a gente acha impossíveis de dizer. Estão muito mais ligados à particularidade da nossa sociedade. Perseguir um objetivo que, por definição, é inatingível é condenar-se a um estado de infelicidade perpétua. Gente, essa frase, assim, eu não sabia que era dele e eu fiquei, assim, muito feliz em descobrir assim, essa questão da autenticidade dessa frase, porque ela permeia muito do nosso trabalho, tanto no Não Sem Culpa quanto no workshop O Amor. Essa busca de perfeição inatingível é realmente
fadada à infelicidade perpétua. E saber que alguém que tem toda essa capacidade teológica, todo esse conhecimento, já havia dito ela, e traz para mim mais ainda embasamento para o que eu acredito. Se eu ainda precisava um respaldo teórico para uma verdade que já era clara para mim, tá aí o respaldo. Perseguir um objetivo que por definição é inatingível é condenar-se a um estado de infelicidade perpétua. Pensa nisso. Vamos mudar um pouco o nosso foco de tentar ser perfeito em todas as coisas e vamos buscar aquilo que é possível, que é tangível, a felicidade e não a perfeição. O indivíduo se mata para parar de sofrer. Essa frase também eu citei essa semana que passou, que nós estamos trabalhando todo o Setembro Amarelo. E eu não sabia que era dele. Fiquei muito feliz em poder agora entregar os créditos ao dono da frase. O indivíduo se mata para parar de sofrer. E é por isso que a gente está falando dele nessa live. Porque Émile Durkheim foi o criador da primeira teoria do suicídio. Ele fez até um livro sobre isso, em que ele descreve que o suicídio é uma doença social, muito maior até do que o próprio indivíduo. Durkheim sustenta a afirmação de que o suicídio não é uma causa individual, mas sim uma causa social, pois, segundo ele, cada sociedade tem em sua história um conjunto de indivíduos dispostos ao suicídio, onde essa disposição deve ser estudada não apenas pelos fenômenos orgânico-psíquicos ou do meio físico no qual os indivíduos estão situados, mas segundo as causas sociais que geram os fenômenos do coletivo. Sim, Durkheim acreditava que muito além do problema individual, o suicídio estava ligado às causas sociais, ou seja, a questão da sociedade, ao quanto a sociedade tinha influência na dissociação do indivíduo. E ele fez isso através de experimentos científicos, claro, trazendo a época dele, trazendo o momento dele, mas foi um experimento científico. Ele buscou dentro da sua história e dos registros históricos da época dele, a percepção de que havia um maior número de suicídios entre os presbiterianos do que entre os judeus. E ele aponta isso como sendo a razão de que o suicídio é explicado como uma questão social que varia de acordo com a razão inversa do grau de interação social dos indivíduos com a sociedade. O que ele argumenta com esse fato? Que na sociedade judaica da época havia uma pressão muito grande, então eles eram uma sociedade muito unida, muito coesa, muito junta. Por isso, havia pouco livre pensamento na sociedade judaica. E devido a isso, as pessoas se uniam mais, tinham um pensamento social mais coeso, reduzindo o índice de suicídios. Em compensação, as culturas presbiterianas tinham um pensamento mais livre, elas eram culturas de pensamentos mais individuais, o que levava as pessoas a se tornarem mais solitárias no seu processo de desenvolvimento. E a solidão, ou seja, a dissociação da sociedade, incentivava eles a executarem mais suicídios. Essa é a teoria de Émile Durkheim, baseada nos números da época dele. Mas eu acho que, no fundo, tirando qualquer dogma religioso, tirando qualquer conceito que tivesse, a princípio, essa visão mais radicalista, porque Émile Durkheim foi muito radical na época dele, a questão de que o ser humano se sentir sozinho, dissociado de qualquer coisa.
Eu acho que isso realmente é um fator social que leva ao aumento de tentativas ou de pelo menos de atentados às suas próprias vidas. E ele traz então uma teoria muito classificativa sobre esse tema. Ele diz que o elemento central é a coesão social, ou seja, quanto mais existe coesão social, menor é a taxa de suicídio numa sociedade. Ele também classifica os tipos de suicídio, que decorrente das sociedades modernas, em que o individualismo é levado ao extremo, ele cria então o suicídio egoísta, que tem como causas os homens já não perceberem razão de ser na vida. Hoje em dia, o suicídio egoísta é um fato social muito predominante, porque as pessoas não conseguem mais se encaixar. Os padrões da sociedade as excluem. O crescimento acelerado e as tecnologias levam as pessoas a se sentir sozinhas, independente de terem formas gigantescas de contato. E por isso, olhar o outro com olhos de ver, por isso, se colocar na condição de não só conviver, mas viver com o outro. Quebrar o egoísmo no sentido de eu estou só preocupado com o meu umbiguinho e se colocar na condição de estar preocupado com aqueles que estão à nossa volta. É uma ótima forma de auxiliar e prevenir o atentado à vida. A outra forma que Emile Durkheim considera é o suicídio altruísta. Hoje em dia a gente quase não vê mais isso, que é aquela condição em que as pessoas iam para a guerra. Vamos voltar lá, né? A época de Emile Durkheim, a Segunda Guerra Mundial estava borbulhando. Então, a Primeira Guerra Mundial estava borbulhando. Então, era muito importante isso que as pessoas faziam, essa coisa de se entregar ao suicídio coletivo em defesa de algo maior da sociedade, da pátria, né? Então, esse processo de suicídio altruísta, ele hoje em dia já não tem mais tanto, a gente não verifica mais tanto isso acontecer. Mas existe aqueles casos ainda de soldados que nos defendem, né? Que se colocam entre um sequestrador ou um atirador para defender uma outra alma humana. Isso é conhecido como suicídio altruísta. Não tem a mesma conotação, não tem o mesmo peso, mas se ele atentou à própria vida para salvar outras, ele sim fez um suicídio altruísta. Eu trago isso muito mais para você ter um conhecimento de que existem condições do que o Emile Durkheim estudou e que na época faziam muito mais a realidade dele do que a nossa hoje. E há também essa última forma que ele considera, que é o suicídio baseado na anomania. Eu fiquei bem interessada com esse conceito, porque Emile Durkheim ele traz muitas novas formas de ver a sociedade. Principalmente se você se colocar no momento em que ele vivia isso, né? Porque ocorre a partir de situações em que normalmente existem grandes crises de desenvolvimento acelerado. A consciência coletiva e a moral estão enfraquecidas. Eu acredito que hoje também esse é um fator de grande risco na nossa sociedade. A nossa consciência coletiva e a nossa moral realmente estão enfraquecidas. Nós perdemos um pouco o senso do que é moral e o que é amoral. E eu não estou aqui para julgar, nem criar nenhum tipo de regra nova ou de estabelecer aqui nenhuma bandeira de nenhum tipo extremista. Pelo contrário, eu sou aquela pessoa que acredita que o caminho do meio é o caminho ideal. Mas é preciso repensar algumas condições, né?
nessa nossa euforia de sociedade, em que tudo é possível. Eu acho que é o momento de lembrar, Paulo, que a nós é possível, mas nem tudo a nós é lícito. E é isso que nós devemos ver. Usar a medida do que eu não gostaria que fizessem comigo como medida para avaliar o que a gente faz ao outro. Para mim, essa deveria ser a nossa regra moral. Aquilo que me fere, eu não posso praticar ao outro. E assim, trazer um pouco mais de coesão social. Voltar aos ritos simples da vida. Buscar uma coesão familiar. Eu sei, as nossas famílias hoje têm outras criações e outros modelos. E não estou aqui gerando nenhum tipo de preconceito, quem sou eu para ter isso? Mas criar ritos individuais de união em família. Eu ouvi essa semana sobre a campanha do retorno à volta do almoço aos domingos em família. E eu vou dizer para vocês que eu sou uma adepta a esse rito. E se esse não puder ser, que seja a pipoca da tarde em família, que seja o chá da tarde em família, que seja a qualquer momento em família. Eu mesma estou começando a perceber o quanto eu, na minha euforia de vida, fujo um pouco disso. E às vezes por medo mesmo de enfrentar aquele olhar de crítica de um filho. Mas é meu processo e é meu dever iniciar isso. Porque assim como Gandhi falava, que nós só podemos instruir o outro quando a gente pratica aquilo. E é por isso que está sendo muito produtivo para mim esses trabalhos, esse estudo, essa busca. E é o convite da live de hoje. Busque o momento para comunhão em família, porque a família é o primeiro vínculo social. E assim, quem sabe, a gente pode mudar um pouco a história, porque se eu consigo mudar a história da minha casa, isso é como uma onda, propaga. E essas perguntas ficam, então, permeando o mundo de Émile Durkheim e de Karl Marx. Eles eram colegas na época. Que tipo de sociedade é esta, em que se encontra a mais profunda solidão no seio de tantos milhões e que se pode ser tomado por um desejo implacável de se matar, sem que ninguém possa prevê-lo? Tal sociedade não é uma sociedade. Ela é, como diz Rousseau, uma selva habitada por feras selvagens. Vamos sair desse padrão. Vamos voltar aos nossos núcleos. É isso que esse chamamento nos traz, nesse despertar do Setembro Amarelo, né? Nós devemos pensar nisso. O suicídio deve deixar de ser um tabu ou um estigma social e passar a ser cada vez mais visto como um problema de saúde coletiva, que atinge todas as classes e pessoas. E assim eu encerro a live de hoje, trazendo esse convite. Vamos pensar como um problema de saúde, como algo do coletivo. E vamos trazer para dentro da nossa casa um remédio para isso, ou pelo menos um dos remédios para isso. A comunhão social, o apoio. Vamos retornar a pequenos vínculos, pequenos rituais que podem ser tábuas de salvação, sim, para pessoas que nesse momento precisam. Esse é o meu convite para esse Setembro Amarelo, para essa live. Retorne ao seu vínculo familiar. Um ritualzinho só, um olhar só.
Um beijo grande. Obrigada. Não esquece aí, curte a nossa página, se cadastra lá no nosso link do YouTube e aproveita todos os conteúdos que são feitos com muito amor para vocês.